Esse vídeo vai ser um relato pessoal de uma experiência tremenda que eu tive no dia 8 de março de 2026. Isso aqui à tona, a público, né? Deixar publicado. E vai servir para mim como um testemunho até futuro de quando essas coisas vierem de fato a se concretizar, a acontecer. Porque eu acredito muito que isso vai acontecer. E aí eu vou ler um texto aqui para você. E antes de tudo eu quero deixar muito claro, por ter tido esse sonho, essa revelação, eu não me acho melhor que ninguém, eu não me acho especial de maneira nenhuma, pelo contrário, eu me sinto realmente uma pessoa que carece da glória de Deus, carece da graça salvadora de Jesus Cristo. E eu mentalizo e peço todos os dias, eu converso com Ele todos os dias para que Ele me leve para o reino dos céus, para o reino que é o reino tão real, né? Que Ele começa dentro de nós e Ele vai se manifestar de forma visível um dia para que todo olho possa contemplar, todo olho possa ver. A palavra de Deus é algo muito sério, é algo que, infelizmente, né, as pessoas elas não têm levado assim tão a sério como se deve levar. A maioria das pessoas não está nem aí, não lê as escrituras. E nos últimos tempos eu venho me incomodando bastante com isso, em buscar essa intimidade, sabe? Esse relacionamento com Cristo, diariamente fazer devocional, orar, meditar, leio os evangelhos, tenho lido bastante os evangelhos de um ano pra cá, onde eu consigo ali ver o que Jesus falou, tentar prestar atenção ali o máximo possível, me conectar o máximo possível no que ele falou ali. E eu vou ler até um texto aqui pra você, porque vai conectar com a visão, com o sonho que eu tive, que foi, assim, a maior experiência que eu tive na minha vida, com certeza na minha vida de cristão. Foi esse sonho, foi o maior presente que eu já tive também, nos meus 33 anos, estou próximo de fazer 34 nos próximos dias. Mas assim, foi muito marcante ter essa experiência, foi algo sobrenatural. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo de número 30, deixa eu só localizar aqui, que eu acabei perdendo a página, fala exatamente sobre esse ponto aqui, eu tô com a Bíblia aqui do lado, fala sobre exatamente esse ponto que eu vou, do sonho da revelação, que diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse versículo foi exatamente idêntico ao sonho que eu tive. E por que eu digo que não foi qualquer tipo de sonho, né? Não foi um sonho comum. Você vai entender o porquê. Primeiro que ele aconteceu no período já diurno. Eu acordo desperto às 6 da manhã, exatamente do dia 8 de março de 2026, com um despertador. E aí eu desligo o despertador e volto. E vou dormir novamente. E aí automaticamente quando eu durmo, quando eu pego no sono, já me vem o sonho. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque como eu falei, eu não me acho digno. Pelo contrário, eu acho que foi um alerta muito grande. Eu tenho pedido a Deus sabedoria, misericórdia, graça. Eu sou pecador, como a Bíblia fala, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então a gente precisa, na minha visão, dessa conexão com Cristo para que a gente consiga obter o acesso ao reino que começa interno, dentro de nós, e um dia será um reino visível. O sonho começa comigo na prática de pecado esse com o qual desagrada a Deus, né, como qualquer outro tipo de pecado, mas especificamente na área de luxúria, na área de sexo, você me entende? Tudo bem? Tem certas palavras que eu não posso falar claramente, mas eu acredito que você me entendeu. Então o sonho começa dessa forma, e o sonho acaba refletindo com certas coisas da minha vida real, de fantasias, de desejos reais, que a nossa carne ela quer, né? Ela deseja ali, nós como seres humanos falhos, pecadores limitados, desejamos ali isso aí. E o sonho começa dessa forma, eu na prática dessas coisas, e logo em seguida, e tudo isso acontece muito rápido, né? Não sei colocar o período de tempo exato, né? Porque eu volto a dormir 6 da manhã e depois 6h30, em um intervalo de meia hora, eu desperto, já com tudo muito claro na minha cabeça daquilo que eu vi. E em dado momento, na próxima etapa do sonho, eu olho para os céus, eu elevo minha cabeça e eu vejo o Senhor num cavalo branco, cercado de milhares, de centenas, de milhares de anjos, um exército gigantesco. Não dava para ver muito claramente, assim, como, sabe, como algo muito claro aos nossos olhos, porque era uma luz muito forte, era uma glória muito que
assim, incrível. E era algo meio que até um pouco embaçado, assim, sabe? Mas era muito nítido que era o Senhor em cima de um cavalo. E para onde eu olhava, para os céus, para todos os lugares que meus olhos visualizavam o céu, era um exército gigantesco. Então não dava nem para contar. Para onde a gente olhava, ali para onde eu olhava no sonho, era algo sobrenatural, surreal, e o céu automaticamente escuro, não tinha mais luz do sol, não tinha mais luz da lua, não tinha, acredito que era noite, e só a glória do Filho do Homem, do Cristo, voltando de alguma forma. E aí esse ponto ele me pega porque teve um momento do sonho, quando eu vejo, quando que eu olho, eu disse, nossa, é como se eu esperasse esse dia, sabe? Nossa, eu estava esperando por esse dia, o dia da redenção. E aí eu abro meus braços, e no instante que eu abro meus braços, eu olho para o meu braço assim, e eu vejo como se estivesse desintegrando. Como se, não sei explicar, como se fosse num filme, sabe? Que começa a desintegrar e as partículas da sua pele começam a sair ali. Realmente é algo muito... Sentindo-se como se eu estivesse sendo elevado. Como se eu estivesse subindo, mas de repente aquilo ali para. De repente eu não estou sendo mais levado. Ele não está mais me levando. E aí, já numa próxima cena, muito rápido assim, eu consigo ver que eu estou numa rua com outras pessoas, não sei qual local exato eu só sei que eu estou com outras pessoas, anunciando que ele voltou, ele chegou, a palavra se cumpriu. Assim como se cumpriu no nascimento, né? Cerca de 700 anos antes, foi profetizado até mais tempo, foi profetizado sobre o nascimento de Cristo. Assim, novamente, como ele falou, quando ele pisou aqui na terra, se cumpriu. E aí eu falava para as pessoas, Jesus, 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 Cristo voltou, Cristo voltou, Cristo voltou, Cristo voltou, Cristo voltou. Temos que ir para algum lugar, eu não sabia para qual lugar a gente estava se deslocando, eu sabia que a gente estava num movimento de ir para algum local, a gente tinha uma data, um horário para chegar nesse local, não estava muito claro essa parte, mas algo que chamou muita atenção é que a partir do momento que a gente falava sobre isso, sobre que ele voltou, falava, anunciava para as pessoas não tinham olhado, não tinham percebido, não tinham visto. Eu não sei a que ponto isso significa, porque a palavra diz que nesse momento aqui da volta dele vai ser algo muito claro, as nações irão ver, todos se lamentarão, né, pela volta do Filho do Homem, mas as pessoas elas estavam dispersas, as pessoas elas não tinham visto o Filho de Deus voltar. E isso me pegou muito, como a gente olha os dias de hoje, as pessoas estão despertas, as pessoas estão se perdendo, infelizmente, por não conhecer as Escrituras, por não buscar a verdade. E eu tenho pedido a Deus misericórdia para que eu acesse esse reino. Eu quero muito acessar o reino de Deus. Eu quero muito acessar o reino físico real. Eu acredito, eu creio. Não sei porque Deus ele me deu isso, não sei porque ele colocou isso dentro de mim, mas eu acredito muito nisso daí. E foi algo que foi muito impactante. E aí logo depois dessa cena na rua, sabe, indo para algum local que eu não saberia, não sei exato para qual local a gente estava indo, e falando para as pessoas também não foi muito rápido. Eu já apareço novamente numa nova cena, como se fosse naquela cena, sabe, que eu vejo, que eu olho pro céu e vejo o Filho do Homem chegando com um exército, com milhares e milhares e milhares. Eu olho novamente e vejo já longe, já ele distante, já aquele exército meio que como se fossem estrelas muito pequenininhas, muito de longe, já muito indo embora, sabe, sumindo assim nos céus, o céu escuro ainda. E isso foi muito impactante para mim. Como eu falei, não era um vídeo muito pensado em roteiro, em o que falar, é mais para registrar mesmo, deixar registrado aqui de alguma forma essa experiência, e acreditando eu que a gente não tem muito tempo mais aqui. A gente tem pouquíssimo tempo, talvez pouquíssimos anos, talvez pouquíssimos meses, talvez pouquíssimas décadas, eu não sei o certo porque isso não compete a mim, ninguém sabe, né? Nem o Filho do Homem ele sabe, a não ser o Pai. O Pai é o único que sabe o dia que essas coisas virão a acontecer. Mas ultimamente eu tenho sentido que está muito próximo de chegar. Tenho sentido um desejo, um sentimento, sabe? Eu não sei explicar. Enquanto eu até gravo esse vídeo pra você, eu sinto um misto aqui dentro, uma emoção. Eu não sei explicar, sabe? Uma emoção de, ao mesmo tempo, um sentimento de alegria misturado com tristeza, com angústia, com dor, sabe? De pensar o quanto a gente poderia estar, muitas das vezes, nos caminhos do Senhor, nos braços do Pai, acessando o reino dele aqui, sabe? Numa conexão, numa comunhão, e muitas das vezes a gente tem trocado essas coisas por coisas tão banais, pequenas aqui, temporais, coisas que vão passar, coisas
Isso aqui é tão rápido, gente. Isso aqui é poucos anos aqui nessa terra, nessa vida, nessa existência, nessa matéria limitada. Esse corpo aqui, ó, limitadíssimo, fraco. Fraco, a vida é um sopro. A gente não sabe amanhã, o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então eu venho convidar você a se arrepender, a voltar a ter comunhão com Cristo, se for o caso. Que é um tempo oportuno, a gente está vivendo um tempo de oportunidade, um tempo de se conectar verdadeiramente com a essência do reino de Deus. Se conectar com Cristo de todo o coração. Não estou falando de religião aqui, tá? Não estou falando de placa de igreja, não esquece isso. Esquece religião, esquece placa de igreja. Esquece se alguém talvez te feriu, se alguém talvez te machucou, se alguém te decepcionou em alguma placa de uma igreja, alguma denominação dessa. Cara, isso aí não compete, tá? Isso aí não vale a pena você perder a sua comunhão, a sua parceria, a sua amizade com Cristo, com Jesus. De fato, não vale a pena por nada. Então, que a gente possa se voltar, de fato, voltar aos nossos corações. E eu falo por mim também, né, que esse sonho foi um alerta para mim, para minha vida, para que eu possa me consagrar mais, para que eu possa dizer não às coisas mundanas, às coisas materiais, às coisas carnais, às coisas de prazeres, sabe? De luxúria, que eu possa abrir mão dessas coisas aqui, porque a gente tem algo muito melhor lá na frente, uma vida eterna, espiritual, maravilhosa, que eu tenho certeza que Cristo preparou para mim e para você. Tá? Espero que talvez eu venha gravar mais vídeos aqui nesse canal, trazer mais reflexões, mas eu não poderia deixar de trazer esse daqui, porque foi algo que é um sonho que impactou muito a minha vida. Deus continue te abençoando.